nós vamos nesse momento para a edificação da palavra de Deus. Nós vamos abrir o texto de João, capítulo 8, leremos do verso 30 até o verso 36 e iremos meditar no texto, nesse texto com o tema Condições para ser discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos diz assim a palavra do nosso Deus, versos de 30 até o de 36. Nos fala assim: dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido dele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus, pois, nos abençoe na edificação, ou melhor, com a edificação da sua palavra. Então, meus irmãos, meus amigos, quando nós iniciamos aqui a nossa fala, nós dissemos que Jesus, ele ordenou os seus discípulos a fazerem outros. Isso está escrito em Mateus, capítulo 28, verso 18. E o próprio Jesus, ele fez discípulos. Além destes que são bem conhecidos na Bíblia, os 12 discípulos, vemos aqui o exemplo em um texto em que Jesus fez discípulos. Agora, a grande questão é, Jesus, ele nunca quis simplesmente fazer discípulos nominais. Então, o que seriam discípulos nominais? Seriam pessoas que teriam apenas uma simpatia por ele, pessoas que iriam aceitar parcialmente os seus ensinos e pronto, né? E hoje nós podemos dizer que existem sim muitos cristãos que são apenas nominais. Como é que nós podemos identificar essas pessoas? Elas têm apenas uma fé intelectual, ou alguém que tem a tradição do cristianismo, e essas pessoas elas mantêm apenas uma relação formal com a Igreja de Cristo. Então, o Evangelho, ele não consegue afetar diretamente essas pessoas. E basta qualquer situação que possa colocar assim em dúvida ou questionar alguma prática de algumas pessoas, de determinadas pessoas, logo elas manifestam alguma, digamos assim, situação de conflito com os próprios ensinos de Jesus, com os próprios ensinos bíblicos. Isso nós vamos ver aqui neste capítulo, esse capítulo 8 de João, ele apresenta alguns embates de Jesus com os judeus, com os fariseus dos seus dias. Se vocês derem uma olhada rapidinho no verso 12, diz que Jesus se apresenta para eles como sendo a luz do mundo. E quem lhe segue não andaria em trevas, mas pelo contrário, teria a luz da vida. Né? Aí no verso 14, Jesus está respondendo, pois no 13, eles fizeram objeção a Jesus, os fariseus, dizendo que Jesus estava dando testemunho dele mesmo. E aí Jesus, ele disse, se ele estivesse fazendo isso, o seu testemunho era verdadeiro, né? Porque ele sabia de onde veio, sabia para onde ele iria, e assim Jesus se apresenta a eles como sendo o Salvador, como sendo a luz do mundo. Mais à frente, no verso de número 21, Jesus volta a falar a eles, e eles oferecendo resistência, Jesus diz assim: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, aí a gente já vê que eles estão já planejando o fim de Jesus. Nós conhecemos isso biblicamente, está registrado em outros textos da Bíblia. Agora, veremos o verso 24, que é quando Jesus diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados,
porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, essa expressão eu sou, ela aparece na Bíblia, lá em Êxodo, quando Deus diz a Moisés que dissesse o povo que ele era o eu sou, né? O Deus que existe por si próprio, né? O Deus da aliança, o qual Israel deveria confiar. E aqui Jesus está falando que os fariseus, os judeus, deveriam confiar nele como sendo o Salvador. E no verso de número 30, nós já começamos lendo ele, diz que após Jesus afirmar estas coisas, é claro que existem outros versículos aqui na sequência, diz que muitos creram nele. No verso 40, Jesus volta novamente a dizer que eles procuravam matá-lo, né? Verso 40, Jesus vai dizer isso a eles, né? Aí Jesus diz assim, vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, mas não, assim não procedeu Abraão. No verso de número 55, nós vamos ver novamente outra expressão que nos diz assim, entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Então, com essas expressões aqui, Jesus está afirmando a sua missão de Salvador. Jesus está falando que, de fato, como a luz do mundo, ele veio para salvar, né? Ele veio para dar a vida eterna, ele veio de Deus, ele veio exatamente para cumprir o plano do Senhor. E então, gente, com essas palavras aqui que aparecem nesse texto, Jesus ele vai Jesus ele vai apresentar a condição para ser um discípulo dele, para ser um seguidor dele. No verso 32, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer significa deixar de ignorar o fato que está sendo apresentado, o fato que está sendo colocado. Então, o que seria isso? O que seria essa verdade? O que seria esse fato que não poderia ser negado? É Jesus como a luz do mundo, Jesus como Salvador, como nós vimos na resistência aí apresentada pelos fariseus. Então, na verdade, o que temos, quando Jesus se apresenta aqui nesse texto, é que ele se coloca como sendo o projeto de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a verdade, ela é o plano de Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, o conhecimento dessa verdade, o reconhecimento dela, a aceitação dela, mudaria a vida das pessoas, restauraria a vida das pessoas, traria com certeza algo de extraordinário no sentido de que existiria, como diz o próprio texto lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que quem está em Cristo é nova criação ou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas, né? Então, esse conhecimento do projeto de Deus para mim, para você, para a humanidade, resultaria em uma mudança, primeiro, de entendimento e, consequentemente, de atitude, né? de projeto de vida. Por isso, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira condição que Jesus coloca aqui é que cada pessoa precisa conhecer a verdade para se tornar o seu discípulo. E aí agora nós vamos para a segunda condição que nosso Senhor Jesus apresenta a essas pessoas aqui que aparentemente estavam aceitando a sua palavra, mas imediatamente elas estavam lhe resistindo. A segunda condição para ser um discípulo, para ser um seguidor de Jesus, é reconhecer a necessidade de ser liberto. Isso vem depois que a pessoa conhece a verdade. Então nós vamos encontrar nas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, a partir do verso 33, quando eles ouvem
o 32, que eles precisavam conhecer a verdade para serem libertos, eles vão dizer que eles eram descendência de Abraão. Eles nunca tinham sido escravos de ninguém. E Jesus afirma, dizendo que quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado não tem domínio sobre as suas ações, sobre a sua própria vida, ou não tem capacidade de determinar a sua própria vida. E aí Jesus, ele se apresenta no 36 como sendo libertador. Ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que vemos aqui? Vemos Jesus, ele falando que, consequentemente, quando uma pessoa conhece a verdade e a pessoa, ela absorve a verdade, ela vai sentir a necessidade de ser liberto dos seus pecados. E aí a gente quer fazer aqui uma aplicação necessária, que com certeza toda pessoa que realmente segue a Cristo, esta precisou reconhecer os seus pecados a ponto dela ter um sentimento profundo de arrependimento. Então você precisou reconhecer seus pecados a ponto de você se arrepender, de você realmente sentir que a sua maneira de vida não agradava a Deus. E de onde veio esse entendimento? De onde veio essa compreensão? Veio pelo fato de você conhecer a verdade. E aí isso naturalmente causou em você um sentimento de repulsa pelos seus próprios pecados, e imediatamente você teve o seu coração, você teve os seus sentidos movidos em direção a Deus, a ponto de você ser alguém que se submeteu à sua vontade. Aí sim, você tornou-se um discípulo de Jesus. A terceira condição colocada aqui pelo próprio Jesus, nós vamos encontrá-la no verso 31, que é a pessoa ela permanecer na palavra. Então, nos diz assim o texto no verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, gente, por que Jesus afirmou desta maneira? Porque Jesus colocou de forma assim tão enfática, que para alguém ser seu discípulo, ser seu seguidor, a pessoa precisa permanecer na sua palavra. É exatamente pelo motivo que a gente tem hoje como realidade no mundo cristão, no mundo evangélico. Quantas pessoas um dia foram recebidas como membros de igreja? Quantas pessoas já andaram, já caminharam no caminho do Senhor, e estas, com o passar do tempo, elas imediatamente deram as costas para o Evangelho e começaram a viver como se nunca tivesse tido contato com a palavra de Deus, como se nunca tivesse conhecido a verdade e como se não tivesse um dia, de fato, tido um momento em que ela temeu a Deus e ela arrependeu-se dos seus pecados. Daí, o que é que a gente observa, segundo o próprio conteúdo da palavra de Deus? Por exemplo, lá em Apocalipse, nos é dito que para sermos fiéis até a morte, e receberemos a coroa da vida. A palavra de Deus, ela vai sempre afirmar a necessidade da pessoa ser firme, da pessoa ser perseverante. E é o que Jesus está colocando aqui nesse texto. Por isso, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que se submete aos seus ensinos, é aquele que o segue como o mestre da sua vida, é aquele que vive o tempo todo sem conflitar com a palavra de Deus, como vemos aqui essas pessoas dos dias de Jesus, esses judeus, esses fariseus que aqui nesse capítulo 8, eles têm um encontro com Jesus. E eu quero afirmar, gente, que não é difícil isso acontecer. E às vezes nós temos visto que muitas pessoas, elas acabam no futuro, mesmo um dia elas tendo se apresentado como cristã, no futuro elas se tornam contraditórias, porque elas acabam negando tudo aquilo
que um dia elas disseram sim. Por isso, nós temos que observar para que a gente não seja apenas cristãos nominais. Pessoas que, infelizmente, não permanecem na prática de fé. E o que vemos aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele asseverou essas pessoas, ele afirmou para essas pessoas, ele requereu dessas pessoas uma fé viva. Primeiro, essa fé viva é manifesta quando a pessoa conhece a verdade e a verdade liberta a pessoa dos seus pecados, da sua vida distante de Deus, na ignorância, e para isso é necessário que a pessoa ela tenha passado por uma experiência profunda de arrependimento. E a prova de que houve essa experiência profunda de arrependimento é quando a pessoa ela permanece sendo alguém que segue as palavras de Cristo, alguém que busca a orientação do Senhor, alguém que se achega ao Senhor no dia a dia. E esta é a nossa palavra de hoje. Nós esperamos que você, de fato, possa corresponder com aquilo que Jesus requereu desses judeus, dessas pessoas dos seus dias que, infelizmente, muitas delas estavam tendo apenas uma fé nominal. Que Deus, pois, nos ajude para que a gente permaneça firme e fiel a Ele, segundo a sua palavra, seguindo as suas pisadas como seu discípulo.